Vê, essa aula agora vai ser uma aula de seleção. A gente vai aprender a selecionar texto no Word. É simples, não é complicado não, é bem simplesinho. Primeira forma de selecionar, veja. Eu posso vir aqui, ó. Tá vendo o ponteiro do mouse como ele tá o formato? Ele tá no formato de um I de algarismo romano, não tá? Agora vê. Quando eu coloco ele aqui de lado, ó, na margem, viu que ele mudou de formato? Ele ficou uma setinha na diagonal apontando para cima, direita, né? Então, ó, se eu dou um clique aqui, ó, tá vendo essa linha aqui, ó? Se eu der um clique aqui, ó, ele seleciona uma linha. Tá vendo? Ele vai selecionar a linha que está ao lado dele, com um clique. Se eu pegar e der dois cliques, ó, ele seleciona um parágrafo todo. Então, é uma maneira rápida de selecionar uma linha inteira ou um parágrafo todo. Ó, um clique, uma linha. Tá vendo? Ó? Dois cliques, um parágrafo todo. Não é fácil? Agora também outra maneira de selecionar, às vezes eu preciso selecionar só uma palavra. Por exemplo, vou procurar a palavra vídeo aqui. Ó, como é que eu faço? Eu mantenho pressionado o botão esquerdo do mouse e não solto e saio arrastando sobre a palavra. Ó. Tá vendo? Mantenho pressionado o botão esquerdo do mouse, ó, e não solto. Posso selecionar apenas uma letra se eu quiser também. Quando eu seleciono, eu estou indicando ao computador o local onde eu quero fazer as alterações. Entendeu? Então é importante saber selecionar. Agora um alerta rapidozinho. Sim, uma outra coisa. Se eu pegar e selecionar ele, ó. Selecionar de novo aqui, ó. Clica, o botão esquerdo do mouse, sustenta e puxa. Aí eu soltei o ponteiro do mouse, tá vendo? O botão esquerdo. Agora, se eu pegar o mouse e colocar em cima da área selecionada, pressionar o botão esquerdo do mouse e não soltar, eu consigo arrastar a área selecionada, ó. Veja, soltei aqui, tá vendo? Aqui ele vai tem um pontinho, um tracinho preto seguindo, uma barrinha preta, né? Ó. Então, se eu soltar agora, ó, a palavra vídeo foi arrastada. Então, além de selecionar, eu agora ensinei a vocês como arrastar uma área selecionada, certo? Eu posso pegar, por exemplo, eu queria esse primeiro parágrafo aqui, eu quero botar ele para aqui, ó, para ser o último. Tá vendo? Eu consigo arrastar. Aí eu tenho que ter cuidado na hora de selecionar também para não arrastar sem perceber. Outra coisa, quando um texto está selecionado, se eu esbarrar em qualquer tecla, ó, esbarrei toquei na barra de espaço. Ele substitui a área selecionada pela tecla que você pressionou. Então, se eu selecionei agora esse primeiro parágrafo, se eu pressionar a tecla Z, ó, ele substituiu tudo que eu selecionei pela tecla Z. Então, se isso às vezes acontece quando você está digitando, selecionando formatando. Aí eu peguei, selecionei, aí ou mexi o braço, ou peguei, esbarrei, peguei um livro que estava de lado, tocou no teclado e apagou. Eita, apagou o texto, e agora? Não apagou não, aliás, apagou, né? Eita, esbarrei, apagou tudo. Como é que eu faço para ter o texto de volta? Use o atalhozinho Ctrl Z, certo? Que ele volta. Então, foi o que nós aprendemos agora? Nessa aula agora de seleção, a selecionar, não foi, ó? Aprendemos o quê? Vamos relembrar agora. Esquece o atalhozinho com o dedo, Ctrl Z, mas é uma dica, né? Então vamos só recapitular. Um clique seleciona uma linha. Dois cliques, um parágrafo. Se eu usar, eu posso selecionar usando o botão esquerdo do mouse, né? Colocando o cursor no início da palavra ou no fim da palavra que eu desejo selecionar e mantendo o botão esquerdo pressionado, sair arrastando até onde eu quero fazer a seleção, ó. Aí, se eu continuar com ele pressionado, ó, eu posso prosseguir, avançar a seleção, voltar também, ó, quando eu vou subindo para a esquerda, para a direita, ó, tá vendo? Ó? Eu vou até chegar no local onde eu quero, certo? Alguma dúvida? Não? Agora veja uma coisa. Digamos que eu quero selecionar aqui, ó, essa palavra vídeo e essa aqui. Se eu pegar aqui, ó, clicar em vídeo aqui e puxar para cá, eu selecionei isso aqui tudinho, né? Mas eu não quero fazer isso. Eu quero selecionar o quê? Só as palavras vídeo. Como é que eu faço? Aí eu vou tentar aqui, ó. Selecionei vídeo e vou para cá, ó. Aí note que quando eu faço a seleção de um, a seleção do outro sai, né? Então, como é que eu devo fazer para que isso não aconteça? Para que eu consiga
selecionar, fazer aquela seleção salteada, intermitente, né? Como é que eu faço? Ó, seleciono a primeira palavra, pressiono a tecla Ctrl do teclado, a teclinha Ctrl, e saio selecionando as demais, ó. Tá vendo? Aí eu consigo selecionar salteado. Tem outra palavra vídeo por aqui? Tem, ó. Saio selecionando de forma salteada, de forma intermitente. Aí como é que eu faço? Ó, seleciono a primeira palavra, pressiono com o Ctrl pressionado, sem soltar o Ctrl, eu saio selecionando as outras partes que eu desejo selecionar, ó. Eu posso fazer aquela seleção, ó, toda salteada. Tá vendo? Alguma dúvida? Não? Facinho, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Vê. Um clique, uma linha, dois cliques no parágrafo todo. Pressionando Ctrl, eu posso fazer uma seleção salteada, né? Pulada. Posso também usar, sim, olha, digamos que eu tenho uma quantidade muito grande de texto, quero selecionar o texto todo, o documento todo. Digamos que esse documento aí não tem uma página, ele tem 100. Eu quero selecionar ele todo. Só basta eu usar um atalhozinho aqui, ó, Ctrl, mais a tecla T de tatu, ó, e ele seleciona o texto todo. Sem ter a necessidade de eu fazer isso. Ah, dá para selecionar assim também? Dá. Mas se for um documento extenso, vai demorar, né? Então, ó, é só você dar um Ctrl mais T. Tá vendo? Alguma dúvida, gente? Então é fácil selecionar, né? Ó, não tem segredo. Alguma pergunta sobre seleção? Não? Então vou soltar.